Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E assim, a gente já teve muitas histórias bizarras fora da caixa que a DC já fez nos quadrinhos. Mas ainda faltava uma coisa: dinossauros. A gente não tá de brincadeira porque sim, recentemente foi finalizada a HQ chamada Liga da Justiça Jurássica, onde os heróis e vilões que conhecemos da DC são todos versões de dinossauro. A DC sempre testando aí os seus limites de onde é que ela pode ir. E no vídeo de hoje nós vamos trazer então essa saga completinha que tá muito boa essa HQ. Então bora começar essa saga completa aqui pra vocês no canal. Essa é a HQ Liga da Justiça Jurássica. Parte 1, Era Jurássica. A HQ inicia em uma cena que conhecemos bem. Um pod espacial está chegando na Terra. E numa narração, os pais da criança contam que estão enviando para ter mais sorte e encontrar amor em um novo planeta. Só que dessa vez, a nave cai no planeta Terra, mas no período dos dinossauros. E esses humanos, ainda seres das cavernas, veem um ovo que está rachando e uma mãozinha toca neles. Ai, olha, me pegou de surpresa esse ovinho rachando ali, né? E bem, a gente tem o que parece ser então a origem do nosso Superman aqui desse universo. Vamos ver como é que ele acaba se virando. Mas agora é hora de ver o nosso dinossauro das trevas. Saca só esse Batman dinossauro. O traje tá insano de tão legal. Em narração, ele diz que está protegendo a sua cidade de algo sombrio, que está numa floresta próxima. O Batissauro completa que alguma criatura está matando por puro prazer. Está acabando com a paz que ele tanto quer preservar na sua área. A sua busca está quase chegando ao fim. Ele já consegue sentir o cheiro dessa criatura e ele o leva até essa caverna. Aqui é interessante notar que esse Batissauro aqui, ele inventou aquela narração dramática do Batman. Só faltou ele escrevendo num diáriozinho ali jurássico, né? Quinta-feira, ano tal do período Jurássico. Eu realmente já consigo ouvir na minha mente um Batissauro narrando isso. Mas enfim, ele tá atrás dessa caça dele, dessa criatura que ele vem caçando há muito tempo. E olha só quem que é essa criatura. Na abertura da caverna, o Batissauro acha que conhece esse cheiro. E entrando mais fundo nela, ele vê vários tipos de esqueletos de antigas vítimas, inclusive de animais ainda menores. O que mostra que essa criatura quis só se divertir e não se alimentar. Então, o Batissauro vê vários corpos de humanos juntos, numa cena grotesca. O Dino só pensa que algo muito maligno fez isso. Daí, ele ouve uma risada ecoando por toda a caverna. Uma criatura aparece e diz que ela só estava tentando criar uma paisagem linda e pitoresca para ela, ali na sua caverninha. Assim, o Dino Jokerzard se revela em toda a sua glória. E que apresentação, hein, senhoras e senhores? Os caras conseguiram realmente transpor perfeitamente o que seria realmente uma entrada do Coringa numa história, uma apresentação normal, e eles conseguiram transpor isso muito bem para um Dino Coringa. E não só na atitude, porque no visual também eles conseguiram colocar os roxos ali do Coringa, até o cabelinho verde ali, um sorrisinho como se fosse um batom ali no dinossauro. O Jokerzard é muito rápido e já aplica um mordidão no Batissauro, enquanto dá risadas, claro. O Dino-herói dá um chutão nele e em seguida nos mostra que ele tem batirangues, veja só, feitos de pedra rústica, mas tá valendo. Ele acerta o Coringa para em seguida dar um golpe suplex nele. Esse Batissauro, além dele andar como humano, fazer uma narração dramática como gente também, e também de fazer batirangues, o cara também sabe lutar muito bem. Contudo, esse Coringa-sauro aí, ele tem uma carta na manga. E não é uma carta que ele fez numa pedra não, tá? Isso aí eles não chegaram nesse nível. Esse Dino tem uma espécie de veneno dentro dele e gospe tudo no Batissauro. É uma espécie de ácido como conhecemos do Coringa normal. E aproveitando isso, ele acerta um golpe quase fatal no Batissauro. Só que enquanto ele vê esse ferimento, ele também vê um garotinho humano que perdeu seus pais. E essa imagem lembra o Batissauro de quando ele passou pela mesma coisa. E nessa lembrança, ele reconhece o cheiro do Coringa e vê que foi esse Coringasauro que matou os seus pais. Maluco, até no período dos dinossauros o Batman não tem paz. Até que ele perdeu seus papais dinossauros.
E também fica a homenagem desse lance do Coringa matando os pais do Batman, que vem lá do Batman, né, de 89, do filme. Essa lembrança do Batissauro faz ele gritar de raiva e mete um socão no Coringa, para em seguida, sem dó, castigar o vilão na porrada. Ele grita depois para o garotinho humano ir embora dali, mas ele não se mexe. E nesse meio tempo, o Batissauro vê que o Coringa conseguiu fugir, mesmo muito ferido. Ele queima os corpos das vítimas do vilão e promete ir atrás daquele que matou seus pais. O garotinho humano continua atrás do Batissauro, mesmo com ele grunhindo na sua cara. E sim, galera, parece que agora temos a dupla dinâmica jurássica, com esse garotinho talvez virando o Robin do Batissauro. Olha, de dizer que por mais bizarra que seja essa premissa, eu realmente consegui comprar essa ideia, essa ligação aí do garotinho humano com o Batman também perdendo seus pais, lembrando disso. E quem sabe agora fazendo ele o seu Robin aí, né, montando no Batissauro, vai ser bem maneiro. Só fico na expectativa de como é que vai ser esse Robin jurássico aí. Indo para outro local do planeta, uma comunidade de pescadores é atacado pela Arraia Negra, que de fato é uma super arraia gigante. Ele pede para que seja louvado por esses humanos. E quando parece que esses humanos não vão ter chances, uma criança diz que o Salvador das Ondas está vindo. E esse Salvador é o Aquaman e os seus amigos do mar. E eles chegam nessa arte belíssima. E, gente, o melhor nesse quadro é o Arraia acertando um socão nesse golfinho. Sério, um golfinho levando um soco aqui. E o Aquaman a chama de Matilda. A luta vai se intensificando e chega no nível do Arraia e do Aquaman lutando na trocação mesmo, sem dó. E, gente, essa parte aí do Aquaman também foi muito boa. Eu já conseguiria assistir fácil também um desenho só desse Aquaman marinho aí, junto com esses amigos do mar gigantes dele detendo essas ameaças. Contudo, agora é hora de ver a Mulher Maravilha aí, dinossauro. Ela vive na ilha de Tremícera e diz à sua mãe que vem tendo um sonho com essa equipe de outras criaturas, que lembra, claro, a Liga da Justiça. A Diana não sabe se eles vão ser aliados ou inimigos, mas que essa visão pede para que ela saia da sua ilha. A mãe dela então a leva até um templo dessa ilha. Ela mostra os restos de Ares, uma criatura que tentou dominar esse local no passado. A tribo delas não pegou mais em armas desde então, mas a mãe da Diana diz que como a sua filha não fez esse juramento e não participou dessas lutas, ela deve proteger a paz no mundo, enquanto entrega uma arma e armadura para sua filha. A mãe da Diana também explica que essas visões aí da Diana só podem significar uma coisa, de que uma grande ameaça deve estar por vir. E aí então a Diana Sauro aí começa a colocar todas as suas armaduras, ela tem o laço da verdade, e novamente aqui o visual tá muito maneiro. Vejam só esses braceletes aqui jurássicos da armadura dela. Enquanto a Diana vai montar em um dinossauro voador aqui, ela diz que está com medo. A sua mãe a abraça e fala que isso é normal, mas que a Diana deve encarar isso e rugir frente ao medo. E pessoal, agora vemos o glorioso Supersauro ajudando na construção da sua vila, enquanto ele está todo feliz e orgulhoso em fazer isso. Os humanos da vila o amam, e as crianças ficam brincando aqui com a sua cauda, e o Supersauro conversa depois com seu pai e mãe, mostrando que ele foi criado por eles. E uma coisa que eu achei interessante aqui, e também eu fiquei na dúvida, é que esse Supersauro aqui ele conversa com os humanos normalmente, sabe? Porque ele tem uma forma de dinossauro, mas lembrando que ele veio de outro planeta, sabe? Então tem dinossauros alienígenas. Mas enfim, ele consegue falar com humanos aqui, e aí eu fico na dúvida se daqui a pouco lá o Batman Dinossauro ou a Diana Dinossauro também conseguem conversar normalmente com os humanos. É a ciência e as físicas desse universo jurássico aqui. O Supersauro comenta que ele vem afugentando vários inimigos ao redor da vila recentemente, e que mais criaturas agressivas vêm aparecendo com o tempo. Até é mostrado que a cápsula do Super foi preservada, e ele conta a seus pais que ele prefere não lutar, e que só quer se encontrar nesse planeta. Os seus pais agradecem por ele sempre proteger a vila, mas durante essa conversa, o Supersauro sente uma ameaça e grita para não saírem além das muralhas. Isso porque a edição se encerra com a dupla Giganta e Bizarrossauro anunciando que o embrião do mal está os chamando para um grande propósito. Parte 2, o Conquistador. A história segue depois então com o nosso querido Batissauro. E ele está sendo seguido ali pelo seu protótipo de Robin, que é aquela criança humana que ficou afeiçoada ali ao Batissauro.
Ele fica andando do lado do Batissauro tipo como um Tarzan e falando com ele, explicando como a sua tribo foi capturada por demônios que saíram de um vulcão daquela região. O problema é que o Batman ele não entende a linguagem humana, mas vemos que ele se importa com o garoto quando o salva desse dinossauro que tenta atacar ele. E o Batissauro mostra aqui mais dos seus gadgets. A criança continua falando sem parar com o Batman, o que vai irritando ele, até que o Batissauro grita com o garoto para deixá-lo em paz. A ironia é que nenhum dos dois consegue entender a linguagem um do outro. Até que um grande tremor é sentido pelos dois, e o Batissauro vai verificar a origem desse barulho com o garoto indo atrás dele. E esse tremor, na verdade, é a batalha do Supersauro com a Giganta e o Bizarro que nós vimos há pouco. A Giganta começa a capturar vários humanos da vila do Supersauro. Isso o irrita, e ele acerta um super soco nela. E depois ele se esforça para salvar todos os humanos em pleno ar. Só que quando ele fica então ali tentando salvar todos esses humanos ali que estavam caindo, e são muitos humanos que viviam na vila dele, os outros dinossauros vilões aproveitam essa oportunidade e voltam para a luta. E eles falam ali pro Supersauro que essa compaixão aí pelos humanos vai ser a derrota dele. E pela surdina, o Batissauro assiste essa mega luta e fica surpreso que há outros dinossauros como ele no mundo. Só que o modo discreto do Batissauro acaba quando ele salva uma família dos destroços da batalha. Vendo que salvou humanos, a Giganta e o Bizarro assumem que o Batissauro tá do lado do Superman. O Bizarro gospe aqui chamas que fazem árvores caírem em cima do Batissauro, que continua tentando proteger os humanos. E depois, para piorar, a Giganta também derrota o Supersauro. E os dois dinossauros vilões saem com os humanos da vila capturados. Eles dizem que vão levar eles para aquele chefe deles, chamado de Embrião Negro. Enquanto isso, em um outro local, vemos aqui outro vilão versão dinossauro, que é o Flash Reverso. E foi ele que tinha salvo o Coringa e o leva até o seu esconderijo. E ele usa uma espécie aí de plasma que vem de humanos, que o próprio Flash Reverso capturou para curar o Coringa. E nesse esconderijo aparece mais um vilão, o Atrocitauro, que é a versão jurássica, então, do líder dos Lanternas Vermelhas dos quadrinhos. Ele diz que chegou a hora da guerra, e ele explica que essa árvore vai trazer o seu mestre de volta. E o Coringa parece jurar, então, lealdade a essa entidade. De volta ao Batissauro, ele tem um pesadelo de quando seus pais morreram. E quando acorda, ele é ajudado pela criança humana a sair das chamas. Ela diz que não vai deixar o Batman ali, mesmo que ela morra. Para a sorte deles, o Supersauro se recuperou e salva os dois. Ele quer saber para onde aqueles dinossauros levaram os humanos da sua vila. E o garoto explica isso para o Supersauro, que, lembrando, sabe a língua dos humanos. E ao falar do passado de cada um, esse trio vê que tem um objetivo em comum: derrotar esses dinossauros vilões, que servem a esse embrião negro. A história revela depois que a Mulher Maravilha já deixou a sua ilha há 3 dias. Destaque aqui para o dinossauro invisível que ela monta. Sensacional. Ela encontra aqueles dois vilões de antes e chega detonando a Giganta e pronta para lutar. Mas ela não está sozinha, porque chegam ali também o Batissauro e o Supersauro. E a Mulher Maravilha fica feliz com isso, porque lembrando que ela tinha sonhado lá com aquela equipe de heróis que ela ia reunir. E aqui parece que está começando a se formar então a Liga da Justiça Jurássica. Olha aí, falei o título da HQ. A história corta daquela batalha para mostrar as versões dinossauro do Flash e do Lanterna Verde. E eles estão no lugar relaxando e curtindo a vida. Essa tranquilidade é interrompida quando o Aquaman chega ali com a Raia Negra que está preso no seu tridente. Ele fala para os dois que eles precisam ajudá-lo a deter ameaças como esse vilão. O Lanterna e o Flash não parecem muito dispostos a fazerem isso. Só que do nada, o Coringa aparece matando um dos golfinhos amigos do Aquaman. Aí não. O herói fica irritadíssimo e parte para cima do Coringa, que usa o seu ácido nele. Isso faz o Lanterna usar, enfim, os seus poderes no vilão, que ele chama aqui de Tocha Verde. O Coringa não parece páreo para o Lanterna, mas ele não está sozinho. O Atrocitus Lanterna Vermelho pega o Lanterna de surpresa e o deixa inconsciente. O Flash vê o seu amigo nesse estado e fala que vai acabar com essa luta antes que eles percebam. Mas faltava aqui um último integrante desses vilões, que é o Flash Reverso. Ele deixa um Flash inconsciente, e o Bob Aquaman tem de lidar com esse trio sozinho. E nessa luta aí parece que os vilões vão se dar bem. Mas aí a história muda de foco e volta lá para a Trindade Jurássica que tinha se formado. O trio de heróis quer salvar os humanos que a Giganta e o Bizarro capturaram.
O Super até tenta fazer eles soltarem todos sem conflito, mas os vilões atiram todos os humanos, e o Superman, de novo, tem que ir atrás deles para salvá-los, deixando o Batman e a Mulher Maravilha lutando com esses vilões. A Giganta quase consegue engolir o coitado aqui do Batissauro, mas depois a Diana salva ele. O Super Sauro consegue deixar os seus pais e o restante da vila em segurança, a tempo de começar uma luta com o Bizarro. O Super realmente não quer lutar, mas o vilão diz que o Embrião Negro demanda isso dele. E sem escolha, o Super Sauro libera toda a sua força no Bizarro, o derrotando. O Batman, ao interrogar a Giganta, mostra que até na Era Jurássica ele usa táticas não convencionais. Os outros dois heróis, quando chegam perto dali, ficam chocados com os métodos do Batman. O Batissauro joga a Giganta dessa montanha, mas ele sabe que talvez ela não vai morrer. Só que o Superman então mergulha ali do precipício e vai atrás para pegar a Giganta. E deixa o Bizarro sozinho. E aí ele acaba virando outro alvo aí por interrogatório do Batissauro. O Batman pega essa rocha enorme e ameaça jogar nele. Contudo, a Mulher Maravilha diz que tem um jeito melhor de fazer isso, sabe? E quando o Superman retorna, ela mostra que tem o seu laço da verdade, e ela usa no Bizarro, e pergunta sobre quem é o Embrião Negro. O Bizarro revela que ele é uma entidade que viaja através de mundos. Ele se alimenta das criaturas e da própria energia do planeta, até não restar nada, e aí ele vai para o próximo. Ele também diz que essa criatura seleciona os mais poderosos de cada planeta para virarem os seus generais e ajudarem nas suas conquistas. O Bizarro até revela que ele e a Giganta são generais de outros mundos que essa entidade conquistou. Mas a Giganta, ao ouvir isso, não gosta dessa traição ao Embrião Negro e mastiga o Bizarro. Os heróis até tentam salvá-lo, mas é tarde demais. O Bizarro chega depois a dizer que o embrião não poderá ser parado. Já fica aí um pouquinho na cara sobre quem que vai ser esse Embrião Negro, né? Mas aí a gente volta para outra luta e, gente, esse Aquaman aqui da Era Jurássica mostra que é muito casca grossa. Ele consegue neutralizar o Coringa e o Flash Reverso e vai atrás do Arraia Negro, que diz que o Embrião Negro pode curá-lo. Já o Atrocitus agarra o Flash e diz que é hora de acabar com ele. Contudo, o Lanterna desperta e conjura esse machado gigante para derrotar o Lanterna Vermelho. Já o Aquaman então tá indo atrás do Arraia para saber onde fica esse tal de embrião. O vilão entra numa caverna e lá dentro ele começa a pedir ajuda para ser curado. E daí vemos esse ovo gigante e, pro espanto do Aquaman, ele começa a rachar. E vocês vão ver que isso não é uma boa notícia pro Arraia Negra, que enquanto ele fica ali chamando pro seu mestre vir curar ele, um braço sai desse ovo e agarra o Arraia com força. O Arraia então é levado para dentro do ovo por essa criatura. E vemos barulhos de mastigação sob o olhar chocado do Aquaman. Em seguida, o tridente é arremessado para fora do ovo, e o Aquaman o agarra e se prepara para lutar com o que estiver dentro desse ovo. Ele grita para a criatura se revelar, e pergunta por que ela está se escondendo dentro do ovo. Sem resposta, o Aquassauro avança com tudo, segurando seu tridente. Contudo, vemos o que parece ser uma Sansão Ômega saindo do ovo, e atingindo com tudo o Aquaman, que parece que morreu aqui. Depois, o ovo se restaura, sem nenhum problema. Já na Batalha dos Lanternas, o Lanterna Verde está em vantagem sobre o Atrocitus. O herói diz que desde que encontrou a sua tocha verde no espaço, ele vem tentando encontrar um oponente digno, mas não é esse Lanterna Vermelha, que é vencido. Contudo, a gente tem de novo mais um lacaio falando nas suas últimas palavras que o seu mestre está vindo. E essa entidade, o mestre que eles chamam, claro, é aquela criatura que está dentro do ovo. Mas parece que ela ainda não está preparada para sair. E aparentemente ali pela Sansão Ômega já deixa na cara que nós temos aqui então uma versão Darkseid Jurássica. Vamos ver como é que ele vai ser. Nos quadros seguintes, o Flash Raptor aqui revela que os outros dois vilões, o Coringa e o Flash Reverso, também foram derrotados, e eles decidem ir atrás então do Aquassauro. Agora, no grupo do Batman, ele está sendo aqui todo estrategista, escrevendo o que ele vem aprendendo sobre essas criaturas nas paredes dessa caverna. Ele acha que todo esse caos está conectado. Isso até o Super Sauro chamar, dizendo que ele tem um plano para eles. Ele diz que um grande mal está vindo, e eles precisam se preparar. E para isso, ele sugere que o trio de heróis espere essa ameaça no topo de uma grande montanha, onde eles terão uma vantagem estratégica. Irritado em ter de esperar, o Batman pega o laço da verdade e vai até a Giganta,
com ele perguntando onde está o mestre dela. Mas sem precisar usar de fato o laço, a giganta já sai falando que esse mestre está no centro da floresta, onde árvores e qualquer outra vida não crescem. Contudo, é inútil, pois os propósitos desse mestre dela já estão quase prontos. O seu mestre está vindo atrás de todos naquele planeta. O problema é que depois a gente tem um racha aqui na equipe já da Trindade, porque o Batman não tá querendo ficar parado ali esperando esse mal aí que sei lá quando vai vir. E sim, ele tá atrás da vingança, né? Ele quer ir atrás do Coringa, já que ele quer vingar a morte dos seus pais, que o Coringa tinha matado eles no passado. E assim o Bat-Sauro diz que ele vai então ir sozinho nessa busca e deixar a equipe que mal acabou de se formar. Na saída dele, a gente descobre que essa criança é uma menina, que já aparece aqui recolhendo os gadgets do Bat-Sauro. O Super pede para ele não ir embora, mas o Batman diz que eles mal se conhecem e que só a vingança é mais importante. Então o Super Sauro pergunta o que restará dele depois que ele terminar essa vingança. E o Batman responde que só a sua vingança já é o suficiente. Então o Bat-Sauro vai atrás da localização daquele mal com esse gadget de asas que permite que ele voe. E também tem um assento aqui para Robin nas costas do Batman. Sério, que coisa linda isso aqui. Assim, enquanto preparam as defesas da montanha, a Dina fala em narração como ela pode inspirar os humanos e dinossauros contra esse mal, quando o que ela tem é somente um escudo e uma espada. E depois tem uma passagem muito legal com o Super Sauro e o seu pai adotivo. O Super se pergunta se ele deveria estar voando pelo mundo e derrotando o mal. O seu pai entende esse receio, mas diz que se ele ficar só ali, o mundo não verá a mudança que o Super Sauro pode fazer. Contudo, o Super não quer deixar os seus pais sozinhos, desprotegidos. E para isso, o pai dele responde que eles podem tomar conta deles mesmos e que sabe que o seu filho fará a coisa certa. E não tem jeito, seja onde for, seja qual terra for, o Superman quase sempre vai ter os seus mesmos dilemas. E aqui eles conseguiram encaixar muito bem esse dilema aqui do Superman, mesmo sendo um dinossauro aqui com o pai dele humano. E depois aqui na HQ, ela nos revela mais uma surpresa, que o Aquaman ainda tá vivo lá naquela caverna do ovo que tem o Darkseid. Ele tá todo ferido e parece que agora o ovo vai finalmente dar o golpe final com as suas sanções ômegas. Mas o escudo do Lanterna vem a tempo e o Aquaman fica aliviado ao ver o Flash e o Lanterna ali. Quem não fica feliz é o Darkseid, que imediatamente agarra o Flash reverso e mastiga ele dentro do ovo. E ele diz finalmente as suas primeiras palavras, que são, sim, finalmente. E parece que ele precisa se alimentar de só mais um de seus servos, pois tudo começa a tremer na caverna, e o vilão fala que é a hora dele chocar. Então, tirando os braços e pernas do ovo, o Darkseid vai se revelando, e diz que ele foi drenando a vida então dos seus guerreiros. E nessa página, vemos o dinossauro gigante que é o Darkseid, enquanto ele revela que esta é sua verdadeira forma. Em narração, ele diz que sabe que há guerreiros que querem derrotar ele, e por isso, ele vai primeiro destruir os deuses desse mundo. E ele começa a rumar em direção à ilha de Themyscira. Parte 3, Batalha Jurássica. E o nome aqui desse dinossauro Darkseid que eles colocaram na HQ é o Darkylocide. E ele é tão grande, que é óbvio que o Superman e a Mulher Maravilha conseguem ver ele, e a Mulher Maravilha também nota que ele está indo em direção à sua ilha. A Diana grita com o Superman, porque ele não quer ir ajudar os habitantes da sua ilha. Isso porque ele tem receio de deixar os seus pais sozinhos. Assim, ela pega o seu dinossauro invisível e vai sozinha até onde está o Darkseid. Quem vê ele também é o Batman Dinossauro. E a Mulher Maravilha chega com tudo na criatura e golpeando ela. E ao mesmo tempo o Batman vê o Coringa próximo dali e decide abandonar a sua perseguição ao Darkseid para ir atrás do vilão para vingar os seus pais. Sem obstáculos, o Darkseid chega na ilha e começa a mastigar os habitantes dela. A mãe da Diana é o próximo alvo, mas a Mulher Maravilha aparece e diz que vai enfrentar a criatura. Ela grita para sua mãe correr e que ela defenderá Themyscira. Longe dali, a sidekick humana do Bat-Sauro já começa a rastrear o Coringa, mas algo parece pegar ela depois vindo da selva. O Batman fica desesperado e em seguida ele grita irritado para o Coringa que ele vai caçá-lo até a morte. Pô, e aqui já tá formada, né, a parceria Batman e Robin.
até possível tragédia de Robin clássica que a gente vê nas HQs, talvez aconteça com essa Robin aqui. E esperamos que não. Já perto daquela vila lá que é pra ser a metrópolis do Superman, o pai do Superman o leva então à nave, né, que trouxe o Superman quando era bebê. Só que o Super, ele já conhecia essa nave. E a novidade é que o pai dele mostra um dispositivo que caiu dela. E ele diz que é a hora do Super ver algo. E vemos então a gravação do Jor-El dinossauro. E é aquela mensagem típica, né, que nós vemos em outras versões, que é do Jor-El dizendo que teve de enviar o seu filho e que ele espera que ele encontre amor e refúgio no local onde ele for enviado. E ele espera que o seu filho consiga espalhar o amor através com os poderes que ele tem. E ouvindo essas palavras e com espírito renovado, o Super diz que não pode mais ficar onde é seguro e que agora ele sabe o que precisa fazer. Na floresta, o Coringa Dinossauro realmente pegou a ajudante do Batman e comenta que vai alertar toda a horda do grande embrião e avisá-los que o mestre voltou. O Coringa faz esse chamado e na luta da Mulher Maravilha com o Darkseid, a situação tá ruim para ela. Ela leva esse tapão dele e é arremessada numa sala onde tem esse esqueleto antigo da sua raça, mas com uma armadura top. O Darkseid chega depois dizendo que o tempo dela acabou. Mas aí nós vemos a Diana usando aquela armadura. E ficou um visual muito maneiro. E ela parece ganhar ainda mais força usando ela. Pô, e aqui tem uma coisa que tem que ser dita, né? Que todas as adaptações aqui que a gente tem do universo DC para essa era jurássica foram muito criativas e estão muito massa. Os visuais dessa HQ estão sensacionais. Mas o Darkseid fica pistola e grita pra Mulher Maravilha que ele é Darkseid, o destruidor de todos os passados e futuros. Até ser interrompido pelo Superman, que chega amassando ele e dizendo que o futuro daquela criatura está acabado. Ele se desculpa com a Diana e diz que agora ele sabe quem ele é. E não só o Superman chegou ali, como também todos os outros heróis que nós vimos até agora, menos o Batman, que ele é sempre o diferentão. E o Darkseid fica de olho vidrado neles. Já na vila de humanos dos pais do Superman, eles ouvem aquele chamado do Coringa e sentem um grande tremor. E esse tremor é simplesmente um exército de servos do Darkseid. Eles chegam próximo de derrubar o portão, quando algo chama a atenção do pai do Super. E não é um pássaro, nem um pterodátilo, e sim um morcego. O Batman chega ali para tentar salvar o dia. Ah, e eu vi esse trocadilho aí que essa HQ quis fazer, hein? Foi muito bom. E o Batissauro tá ali porque ele tava então seguindo o Coringa, mas agora ele tem a missão de salvar sua ajudante que tá presa lá no corpo do Coringa. Assim que ele chega, ele vê que os humanos correm muito perigo, enquanto o exército do Darkseid avança. Falando dele, ele tem a ousadia de falar que esses heróis ousam rejeitar o dom deles de destruir planetas. O Super diz que ele pode ter destruído outros mundos, mas que ele não vai conseguir destruir a casa dele. E vendo que o poder do Super é sério quando ele leva um socão, o Darkseid vê aquela confusão na Vila dos Humanos, onde está o Batman, e diz que vai lá para se reabastecer. E essa luta chegou até esse precipício. O Batissauro está muito ferido, tentando proteger os humanos. Mas o Coringa pede um tempo, e ele olha bem nos olhos do Batman. Então, o vilão diz que se lembra dele, ainda filhote, quando matou os pais do Batissauro. Com isso, uma luta feroz entre os dois se inicia. E num golpe do Batman, a criança humana que estava presa no Coringa consegue se libertar. Mas vendo que ele estava levando a pior na luta, o Coringa pede arrego lá para os outros servos do Darkseid que estão com ele, e assim junta um grupo ali que começa a atacar o Batissauro, que fica cercado rapidamente e parece que ele vai perder. Contudo, os humanos provam seu valor e lançam flechas e lanças nesses Minions. Até a Robin aqui dá um golpe no Coringa. E assim, o Batissauro vê a importância de confiar nos humanos e como eles podem fazer o bem. E com esse soco final no Coringa, o vilão vai parar exatamente na mão do Darkseid, que também chega nesse momento. E sem dó nem piedade, o vilão mastiga o Coringa e muitos outros do seu próprio exército. Ele parece ficar mais forte e agradece os seus servos por terem servido de alimento para ele. E aqui, gente, temos a Liga Jurássica completinha e pronta para impedir o vilão. Mas os primeiros ataques de cada um não dão em nada. E em um a um, eles vão sendo derrotados. Até o coitado aqui do Batissauro é pego e quase engolido com a Robin, mas o Super o salva a tempo. O detalhe é que depois vem o Aquaman e ele consegue jogar o Darkseid para cima. E nesse impulso, o Superman dá um super soco, que joga o vilão para o espaço. E aquela coisa, eles foram derrotados quando eles agiram por si só, sem trabalho em equipe. E quando isso acontece, eles conseguem acertar o Darkseid.
E vendo essa força aí extraordinária do Superman, o Batman vê que realmente há forças além da sua compreensão. E ele diz que essa força aí do Superman é uma que sempre revida e que nunca desiste. E vemos na HQ que o Super também vai para o espaço e pega mais força ainda e dá outro soco no Darkseid. E junto com ele, eles aterrissam na Terra com tudo. A Liga e os humanos veem a explosão. E depois, eles chegam na cratera, vendo o resultado, e fica claro que o Super se sacrificou junto com o Darkseid para derrotá-lo. Um tempo depois, em narração, o Bat-Sauro fala que está seguindo o exemplo do Superman, trabalhando e protegendo os humanos. Ele continua aqui com a Robin. Mas ele não está sozinho, pois agora ele tem junto a Liga da Justiça. Mas no finalzinho da HQ, nós voltamos para aquela cratera, depois que passou bastante tempo. E dela, nós vemos a mão do Superman dinossauro saindo dela, encerrando a HQ. E galera, essa foi então a saga completa da HQ Liga da Justiça Jurássica. E assim, eu tinha muito hype em relação a essa HQ, porque esse artista e roteirista é o mesmo que tinha feito Mulher Maravilha Terra Morta, que pra mim é uma das melhores HQs da DC aí nos últimos 10, 20 anos. E aqui ele não decepcionou, porque os desenhos aqui, ficou muito legal como ele conseguiu reimaginar aí esses vilões e heróis da DC como dinossauros aí antropomorfos. O ponto alto, com certeza, ali é o Batman, né? Como ele conseguiu adaptar todos os trejeitos dele sendo estrategista, da maneira como ele faz interrogatório. Eu acho que com certeza o Batman aí teve bem mais destaque do que os outros. Queria ter visto um pouco mais, claro, da Mulher Maravilha. O Superman teve um desenvolvimento muito bom. Mas, de novo, como foram 6 edições somente, realmente não tem tanto espaço aí para abordar todos os personagens. E até por isso eu acho que essa última edição foi um pouquinho mais corrida, mas eu acho que encerrou bem, sabe? Mas poderia ter tido, acho que 2 ou 3 mais edições para dar um pouco mais de desenvolvimento para todos os personagens. E claro, outro ponto alto é esse Darkseid gigantesco aí, que ficou muito maneiro. Mas galera, claro, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês, depois de verem o resumo completinho aqui no canal, o que vocês acharam dessa HQ? Gostariam até de ver uma continuação a mais dessa história? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no clube de membros aqui do YouTube. Tem um link dos 2 projetos aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!